Olá, estamos começando a sexta semana desse trimestre incrível que estamos estudando sobre as parábolas. Eu estou aprendendo demais, estou curtindo muito estudar sobre as parábolas e espero que você também, ok? As parábolas eram histórias que Jesus contava para as pessoas para tentar explicar conceitos profundos. E hoje nós vamos estudar uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, tá bem? Então você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25 ao 37, que diz assim, ó: Naquele momento, para testar Jesus, um líder religioso lhe perguntou. Então, vamos lá. Primeiro, quem que era o camarada? Ele era um líder religioso, ele era um estudante, ele era uma pessoa que entendia das escrituras. Então, ele estava fazendo uma pergunta e ele já sabia mais ou menos qual seria a resposta de Jesus. Por quê? Porque ele era um conhecedor da palavra. E aqui tem algo interessante. Nem todos aqueles que conhecem a palavra, eles compreendem a palavra. Existe uma diferença. Eu, quando fui fazer teologia, eu fiquei assim, extasiado quando eu descobri que vários teólogos, com vários comentários bíblicos profundos, lindíssimos, na verdade, eles conheciam do texto bíblico. Eles conheciam a respeito do hebraico, do grego, do tempo de Jesus, mas eles não acreditavam em Deus. Então, existe essa possibilidade? Tem. Então, conhecer ali é no sentido de você ter a vivência e não simplesmente saber. Porque, veja, saber a respeito da Bíblia, até o próprio diabo, ele conhece demais a Bíblia. Mas na hora que é a vivência, aí que está a diferença. Então, esse daqui, ele era talvez um doutor da lei, conhecia a lei, mas não sabia exatamente o que significava a lei ou o que era o evangelho. E aí tem mais um detalhezinho aqui, ó, que fala assim, ó: naquele momento, para testar Jesus, ele não estava querendo aprender. Ele estava, na verdade, querendo colocar Jesus numa situação ruim. E às vezes a gente faz isso. A gente tenta, na verdade, não, se por acaso você existe, você tem que fazer isso. Eu fico colocando Deus à prova. Qual a necessidade? Ele não tem que se provar para mim. Ele não tem que provar absolutamente nada para você e para mim. Ele simplesmente ele é. Então, se eu tenho a humildade para chegar e conversar com ele vai me explicar. Eu vou entender. Agora, a petulância coloca um muro de separação para que eu possa compreender o que é a verdade. E aí, então, a última coisa da lição de hoje que eu queria trazer para vocês é a pergunta dele: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Diz uma coisa aqui para mim. Qual a pergunta mais importante que você acha que um ser humano poderia fazer para Deus? Qual a pergunta mais importante que você acha que um ser humano poderia fazer para Jesus? Na minha opinião, a pergunta mais importante que alguém poderia fazer a Jesus é: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E essa pergunta, ela foi respondida pelo Jesus pelo menos em dois momentos. Nesse momento e no momento em que o jovem rico encontrou com Jesus e falou assim: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus para as duas vezes, para a mesma pergunta, em dois momentos diferentes, foi a mesma: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A história que vem em seguida é simplesmente para tentar elucidar e ilustrar esse conceito. Mas você quer entender o que é que um ser humano precisa fazer para herdar a vida eterna? Significa amar a Deus. Quem ama a Deus ama o próximo. Então, é entender o Evangelho e viver o Evangelho. Amanhã a gente continua.